Coronel Amaro, como é que o senhor vê esse aplicativo aí para inutilizar o celular furtado ou roubado? Bom, meus amigos, eu vejo no mínimo como algo absolutamente desnecessário. Mas eu vou até mais longe. Eu particularmente não confio em absolutamente nada que venha desse governo. Ainda mais algo que seja para ser instalado no meu celular. Ora, diversas vezes o presidente da República, o presidente Lula, já se manifestou favorável ao que ocorre na China. Ele tem a ditadura chinesa, a ditadura comunista da China, como um modelo de sociedade. Isso ele já disse diversas vezes, que na China existe um partido forte, que o partido manda e as pessoas são obrigadas a obedecer. Ora, me parece que esse é o sonho de todo o ditador, se ter como modelo aquilo que acontece na China. Infelizmente, essa pessoa, apesar de diversas vezes já ter manifestado essa ideia, ele é tido pela imprensa mainstream, pelas grandes agências de imprensa do Brasil, como um democrata. É claro que isso muito provavelmente seja em virtude de alguns bilhões que são despejados dentro dessa ciranda que faz parte do governo federal e também as grandes agências de comunicações, e sobre isso nós poderemos conversar aí com o nosso convidado. Ora, uma outra questão que também não me inspira muita confiança é justamente a aliança com a FEBRABAN. A FEBRABAN, a Federação dos Bancos, Brasileira dos Bancos, ela é uma aliada de primeira ordem do petismo. Até porque aqueles que têm uma veia controladora, uma veia ditatorial, eles querem um poder concentrado em poucas pessoas. E é exatamente isso que acontece com o mercado bancário brasileiro. Todo o nosso mercado bancário ele é concentrado em apenas algumas famílias, 4 ou 5 famílias, além dos bancos estatais. Ora, fica muito mais fácil de controlar assim do que aquela ideia que era manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro Paulo Guedes, que era justamente a descentralização bancária e a desregulamentação desse mercado que é absolutamente concentrado. O próprio Lula se orgulha de dizer que nunca antes na história do país os bancos ganharam tanto dinheiro quanto nos seus governos. E isso é verdade. Quem perdeu dinheiro foi o povo brasileiro e nós acabamos entrando aí na maior crise financeira da história do nosso país durante o governo da Dilma, sem falar também na extrema corrupção que houve. Ora, as próprias agências fornecedoras do serviço, as próprias empresas, elas podem simplesmente cancelar o funcionamento desses celulares através do e-mail, através desse número único de cada aparelho, sem o envolvimento do governo e sem que seja colocado nenhum tipo de aplicativo caixa preta em nossos equipamentos. Até porque, assim como as urnas eletrônicas, nós não sabemos o que acontece lá dentro. Nós não sabemos o processamento desses dados e nós não sabemos o que pode ser retirado dos nossos aparelhos. A China, que, como eu disse, é uma referência para o governo atual, a China tem um aplicativo semelhante e começou mais ou menos com essa desculpa. Eles sempre apresentam uma desculpa assim, que é plenamente aceita, mas esse aplicativo chinês ele foi sendo aumentado as suas funcionalidades e atualmente ele é exatamente um aplicativo de controle da população, de absoluto controle. As pessoas são simplesmente monitoradas 24 horas por dia, que tipo de informação acessam, e elas recebem uma pontuação. Então, se elas acessam, por exemplo, algum vídeo sobre a história do Xi Jinping, algum vídeo sobre a história do ditador, se eles permanecem naquele vídeo mais de 4 minutos, eles ganham 1 ponto. Se eles respondem uma prova, uma questão, algumas questões a respeito da vida do ditador, eles podem ganhar até 10 pontos. E esses pontos vão sendo somados e, ao final, então, de um período, essas pessoas são recompensadas e aqueles que têm elevada pontuação são considerados modelos dentro da sociedade. Algo muito semelhante acontece na Venezuela também, em que as pessoas, para ganharem aquela bolsa fome ou para ganharem aquela quantidade ínfima de alimentação, eles têm que demonstrar numa cartela que eles compareceram àquelas atividades de interesse do governo. Então, apesar do Alexandre de Moraes defender a tese de que não existe comunismo no mundo, me parece que o Brasil está cada vez mais se aproximando desses sistemas comunistas que estão vigendo tanto na China quanto na Venezuela.
esperamos que não chegue no Brasil. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.